Olá pessoal, então vamos aqui para mais o nosso segundo bloco. Como eu disse na aula anterior, nós trataríamos agora sobre um conflito coletivo de trabalho. Existe o conflito. O que é conflito? O conflito vai ser uma lead, né? Às vezes a gente tem uma lead, tem ou não tem lead? São as divergências, onde as pessoas elas não concordam dentro dessa relação umas com as outras e precisam que haja, de certa forma, alguém que possa regulamentar, algo que possa dar ou contribuir para que se chegue a um denominador que melhor se adeque tanto a empregado, tanto a empregador. Porque ou empregador e empregado, tanto faz. Quer ver, ó? E é isso que nós vamos ver aqui agora. Só um pouquinho. Olha só. Conceito de conflito coletivo de trabalho. É conceituado como um impasse surgido entre os empregados coletivamente considerados e os respectivos empregadores acerca de condições de trabalho. Ao ser decidido um conflito coletivo, ele é estendido a todos os trabalhadores daquela empresa ou daquela categoria de determinada região. Então veja, o conceito coletivo de trabalho, ele vem o quê? Vem solucionar os impasses, ele vem solucionar as brigas, vem solucionar os conflitos. Por quê? Às vezes o empregado não concorda com um determinado ato do empregador, ou o empregador, vice-versa, não concorda com a forma como o empregado também vá exercer o seu papel dentro da empresa, até mesmo quando se trata assim, de uma condição de trabalho para uma coletividade, é diferente, mas existem aqueles acordos também que são tidos como, porque nós estamos tratando aqui de coletividade, é direito coletivo do trabalho, que é um ramo do direito do trabalho. Do outro lado, no outro ramo, nós temos o direito individual do trabalho. Aqui nós estamos tratando de um direito da coletividade, por isso nós estamos tratando de sindicato, por isso nós estamos tratando de conflito coletivo. Então, é um conflito que vai abranger toda uma coletividade. Agora, se houver um conflito e sair, ou se houver um acordo perante a convenção, todos irão ser agraciados? Sim. Se a convenção ficar estabelecido na convenção coletiva que há uma restrição ou diminuição ali, que seja legal, né, gente? Desfavorável ao trabalhador, vai alcançar a todos? Sim, tá? A depender da forma como foi criado o acordo. Mas aquilo que foi incorporado no direito individual, aquilo também não pode ser, porque vai estar causando prejuízo ao trabalhador. Então, o conflito é o quê? O conflito é o não acordo. O conflito é não concordar um com ou com o posicionamento do outro, seja do empregado, seja do empregador, ou acerca das condições de trabalho de toda uma categoria. Então, por isso que se diz, é conceituado como um impasse surgido entre os empregados, coletivamente considerados, os empregados de uma mesma categoria, né? Porque se for para tratar de assuntos relacionados a categorias diferenciadas, aqui nós vamos ter conflitos também. E aí quem vai ter um poder de estar tratando? Quem vai ter esse poder se são de categorias distintas? Aqui, quem vai poder participar desses confrontos, desses debates, seja trabalhistas, que seja voltado a uma categoria exclusiva também aqui, quem vai ter esse poder? Tanto os sindicatos, tanto também a federação, quanto a federação e até mesmo as centrais sindicais. Então, basta ter uma lead, basta ter um desentendimento que precisa ser solucionado. Há necessidade de uma intervenção aqui, de uma terceira pessoa, para que possa solucionar o problema. Mas olha aqui,
como são classificados os conflitos. Ó. Classificação dos conflitos. No direito do trabalho, a doutrina majoritária costuma classificar duas lides de trabalho, a depender da relação a qual se originam. Então, por que duas lides? Porque é o direito coletivo e o direito individual. Eu disse que existe as individualidades, por exemplo, horário de entrar no trabalho. A convenção vai determinar isso que seria coletividade, um acordo coletivo, que eu vou entrar tantas horas? Não. Eu posso ter uma lide, eu encerrei o meu contrato de trabalho ou até mesmo se antes ter encerrado e a empresa, a empregadora, ela não pagou as verbas resilitórias. Então, assim, o que acontece? Eu posso pleitear, aqui eu estou tratando no individual, ou até mesmo, podemos até chamar aqui de depois de uma autocomposição, eu posso estar tratando de uma lide individual e não da coletividade. Eu estou pleiteando o meu direito. É por isso que há entendimentos que da jurisprudência de que o trabalhador, o direito do trabalho, ele não é, a natureza jurídica dele, ele não é privado. Há entendimentos que acreditam que, daqui a pouco eu vou concluir para vocês, que o entendimento ele é público, o direito do trabalho. Por quê? Eles acham que existe uma relação que o governo, ou de acordo com a lei, existem umas normas onde o direito vai regulamentar o direito civil, aí vai ter uma regulamentação também do direito civil aqui, e eles vão tratar de assuntos individuais, mas é um assunto de interesse de uma coletividade. E aqui se distingue aqui, o que é coletividade? O Estado vai tratar do endereço, aquilo que se refere ao Estado, que vai tratar do endereço de uma coletividade. Se disse que são devidas às verbas trabalhistas, consta na lei, é uma norma estatal, tem que ser seguida por todos. E aí o que acontece? O direito do trabalho, aqui vai dizer assim, não, ele é público, porque vai defender o interesse de uma coletividade. Aí a outra teoria é de que o direito do trabalho ele é individual. Quem vai ser beneficiado aqui não é o Estado, não é uma coletividade, é uma só pessoa. Então há essa divergência sim, mas que bom que chegaram ao entendimento que o direito do trabalho ele tem uma natureza jurídica, ele como natureza jurídica privada e não uma entidade de interesse público de uma coletividade. Mas dentro do direito do trabalho, nós temos esses dois ramos, que é o direito individual do trabalho e nós temos o direito coletivo do trabalho. Então aqui, por isso que ele está dizendo que depende da relação que se originam. Como eu disse, se é o empregado com o empregador, não precisa de uma convenção coletiva ou um acordo coletivo. Vai ser uma demanda judicial defendendo o interesse particular daquele trabalhador, em prol de quê? Do seu empregador. Ou vice-versa, ou do empregador em prol do seu trabalhador. Então aqui, é por isso que se diz que são classificados os conflitos, ele vem de duas espécies, tanto do direito coletivo, quanto do direito individual. Aqui, trata-se de regulação do contrato de trabalho. Direitos e deveres de ambas as partes. É um tipo de conflito individual que pode ser resolvido diretamente com o empregador. Foi e é ainda chamado de reclamação trabalhista. Então, esses dois ramos, os tipos, eles são, vimos que os dois tipos como são classificados de dois tipos, né? A depender da relação. De dois tipos de lides, né? Que são as lides, são os confrontos que existem. Existe um confronto que é você como pessoa com o seu empregador e de toda uma coletividade perante aos empregadores, sejam da mesma categoria. Se for uma relação Vinícius e empresa, aqui é uma lide individual, não é? E se for toda uma coletividade, vai ser uma lide coletiva. Então, se é só Vinícius, como é que eu vou resolver essa lide? Se tem um conflito aqui,
Eu vou pleitear uma ação trabalhista. Para quê? Para fazer valer o meu direito. Não. Tem entendimentos que eles são assim um tanto quanto contrários. Tem pessoas que não concordam, tem pessoas que já concordam, né? Porque ele é chamado, esse tipo de conflito, esses conflitos individuais, eles podem ser plúrimos. Porque assim, é uma relação Vinícius e empresa. Mas, e se tiver outros funcionários? Se tiver outros trabalhadores? Vinícius, João, Pedro, Maria. Tiver o mesmo problema. Aqui já não é uma coletividade? É por isso que eles separam como plúrimos. Por isso que existe assim uma certa divergência. Porque aí, gente, vai surgir o direito do trabalho individual ou uma lide, ela é individual, mas não é só de Vinícius, é de uma coletividade, são os mesmos trabalhadores. Por isso que diz plurima, é chamado também de plurima. Olha aqui, porque é por uma questão de celeridade processual, por uma questão de gastos processuais. Veja só, eu vou explicar um pouquinho melhor aqui. Eu trabalho para uma empresa X e eu tenho um problema com o empregador dentro da minha empresa. Eu, Vinícius, João, Maria e Francisco, trabalham na empresa MM Empregados. Ok. Aí Vinícius tem um problema com o empregador. Mas esse problema de Vinícius não é só de Vinícius. Se eu quero resolver o meu problema, eu vou ajuizar uma ação trabalhista perante o meu empregador. Mas se o problema não é só de Vinícius, o problema é de Vinícius, de João, de Maria, o problema é de todos. Eu posso ingressar com uma só ação para resolver o problema? Posso, embora seja individual. Aqui eu vou jogar no polo, nós vamos ver aqui, olha só. Aqui. O que não significa, contudo, que o conflito deva envolver necessariamente empregados e um empregador. Pode existir conflitos individuais plúrimos, impasses, controvérsias, divergência entre dois ou mais empregados e um empregador acerca das condições de trabalho ou do direito e interesses individuais comuns a esses empregados. Pronto. Vamos concluir logo aqui o slide, porque a gente já sai dele. Se levados ao judiciário, é um processo judicial, reclamação trabalhista plurima, ou seja, litisconsórcio ativo. Então, o que é um litisconsórcio? São diversas pessoas figurando no polo ativo ou diversas pessoas figurando no polo passivo, tratando do mesmo assunto, na mesma temática, dentro do mesmo processo. Porque nos primórdios, gente, existiam, às vezes a gente fala em autotutela, antigamente existia autotutela, mas hoje não. Se o empregador descumprir o acordo coletivo de trabalho, descumprir a convenção coletiva de trabalho, você vai fazer valer o seu direito através de quê? Através de uma demanda. Você vai solucionar o conflito não no braço, na força, é através de uma ordem judicial, através de um processo. Aí, agora, quem vai figurar? Eu tenho um conflito individual, como eu disse, Vinícius, João e Maria. Quem vai figurar no polo ativo? Vocês quatro, nós quatro. Vamos defender o mesmo interesse. Está vendo que tem um grupo de pessoas defendendo o mesmo interesse, mas aqui eu não estou tratando só de coletividade, eu estou tratando de um endereço individual, embora a ação ela seja um conflitos individuais, mas é uma ação, ela é plurima. Por quê? Figura aqui mais de uma pessoa no polo ativo ou no polo passivo. Eu estou falando aqui de litisconsórcio ativo. Se nós vamos ajuizar uma ação, eu estou tratando de um litisconsórcio ativo. Então, plurima quer dizer vários, né? Várias pessoas figurando no polo ativo dessa reclamação trabalhista, pleiteando os mesmos direitos. Agora são os direitos individuais, igual por exemplo, horário de trabalho, horário de entrada no trabalho.
Aí não é de toda uma coletividade. São dos trabalhadores, naquele caso específico, da mesma empresa. Já que nós trabalhamos na mesma empresa, então vamos poupar tempo, né? Porque ao invés de julgar um, julgar outro, e até mesmo por questões de uma segurança jurídica, porque às vezes no mesmo caso há juízes que vão entender ou dar sentenças contrárias ao posicionamento um dos outros, e aí para que você tenha, se houver essa conexão, vocês vão ver em processo civil, se houver essa conexão entre os casos, juntam-se essas ações, vão fazer essas conexões aqui, e aqui, se você já entrar logo, já vai saber de que está tratando. Os 4 estão tendo com o problema com o horário de trabalho. É um direito individual? É, porque jornada, horário de trabalho é um acordo que você vai firmar individual, você vai firmar com o seu empregador, é ele que vai determinar o horário de entrada e o horário de saída. Mas você não concorda porque você acha que você está trabalhando mais, então você vai pleitear através de um processo, respeitando tanto contraditório e a ampla defesa, mas que o seu direito vai prevalecer. Só que esse direito, ganhando um, os demais irão ser beneficiados aqui, porque eles também estão figurando no polo, então não é um direito só um, é um julgamento só para todos, para que não saia uma decisão favorável a um e não favorável a outro. Então aqui vai causar uma insegurança jurídica. Nesse caso desse litisconsórcio é bom porque julga logo todo mundo, um posicionamento só, tá? Uma decisão favorável ou contrária, né? Seja seu pedido seja deferido ou indeferido, o juiz vai analisar e aí ele vai fundamentar as suas decisões em cima dos artigos. E se você concordar ou se não concordar, você tem a possibilidade ou tanto de embargar ou como de ingressar com o recurso ordinário. Isso vai depender da decisão do juiz e você vai tomar o seu posicionamento. O seu advogado, você como advogado da parte. Então existem os conflitos eles se classificam assim em conflitos individuais e conflitos coletivos. Nós vamos estar tratando específicos de conflitos coletivos de trabalho, dos quais nós vamos estar tratando sobre, no caso específico aqui, como eu citei o exemplo de uma reclamação trabalhista, dos 4 aqui que ingressaram com uma ação pleiteando. Se um for agraciado, a decisão que se sair para um, é claro que vai servir para os demais, ok? Então, este é o posicionamento. Então, os conflitos individuais plúrimos quer dizer que são várias pessoas figurando no mesmo polo passivo da ação, tá? É também chamado de litisconsórcio ativo. Mas aqui são direitos idênticos que estão pedindo, tem a mesma causa de pedir. E aí, para economizar o dinheiro das custas, entram juntos. Os interesses de cada um aparecem perfeitamente demarcados, ao contrário de conflitos coletivos que são interesses gerais. Então vamos aqui. O litisconsórcio, que nós tratamos aqui no parágrafo, no slide anterior, nós estamos falando em litisconsórcio ativo, brigando pelo mesmo interesse, né? E precisa que haja aqui, tratando aqui que haja o mesmo interesse, que haja aqui essas pessoas buscando o mesmo interesse dentro daquela mesma empresa e não fora do contexto, tá? Porque aqui você vai pleitear, embora seja conflitos individuais ou plúrimos, né? Plúrimos, porque vão estar figurando. Enquanto que os direitos aqui, eles são idênticos e estão pedindo, você está buscando um direito que é a mesma causa de pedir. Então vai ter que ter a causa de pedir e pedido. Valor da causa, vai ter que ter causa de pedir, vai ter o pedido e vai ter também o valor da causa. Porque senão se você entrar com causas distintas, pode até ser, mas que seja o interesse de todas aquelas pessoas, diferentes daqueles que não sejam da individualidade, você pode entrar para pedir? Pode. Mas nesse caso, para que você faça o litisconsórcio ativo, é preciso que seja a mesma causa de pedir. Pode ser mais do que uma causa de pedir? Pode.
mas desde que seja a mesma causa de pedir. Não pode um pedir uma coisa, um pleiteia nessa demanda judicial, um pleiteia hora extra, o outro vai pleitear aqui aviso prévio, o outro vai pleitear intra-jornada, o outro vai pleitear inter-jornada. Então aí não pode, gente. Tem que ser a mesma causa de pedir. Nós somos 4. Para evitar o quê? Além de tempo e por uma questão de celeridade, você vai preservar aqui a segurança jurídica, está preservando aqui a segurança jurídica e sem contar que você vai economizar. Por quê? Você vai pagar a mesma custa, as custas processuais. Porque no direito de trabalho, tudo aquilo que você pede e você não consegue, você paga as custas, né? Você pode pagar as custas, pode ser condenado a pagar as custas. Agora, se você ganhar um único pedido, você também não paga as custas processuais, mas você vai ter que provar que você também preenche os requisitos para você recorrer. Porque trabalhador não faz depósito recursal, tá? Você já deve ter visto em direito material. Trabalhador, se ele estiver, por exemplo, desempregado, ele faz jus à gratuidade. A depender, tem os requisitos lá do 319, também que vem junto da petição inicial. Você entra com uma ação, mas para você entrar com uma ação pleiteando os seus direitos, você precisa ter um certo respaldo de que você tem possibilidade de ganhar a causa, como antigamente as pessoas faziam pedidos como se fosse pedido genérico, saiu pedindo tudo, daí a pouco não ganhava nada e não pagava as custas, porque que hora na Justiça do Trabalho você paga. Se você perder tudo, você vai pagar as custas. Se você for agraciado pela Justiça do Trabalho, pela justiça gratuita, aí menos mal. Mas se você não for e você pagar as custas, e daí a pouco você ainda resolve recorrer, você vai pagar os honorários advocatícios também, tá? Você tem que ter muito cuidado, tem que ter muita coerência em fazer o seu pedido. Mas vamos voltar aqui, porque os interesses de 4 pessoas, mas com a mesma causa de pedir, não são causas distintas, tá bom? Então aqui o litisconsórcio é possível, é necessário e facilita, economiza as custas, o interesse de cada um aparece perfeitamente demarcado. Agora, nos conflitos coletivos, os interesses é um interesse geral de toda uma coletividade. Você ingressando ou não no coletivo aqui, aí entramos nós 4, a decisão foi favorável. Todos os trabalhadores de todas as áreas ou de todas as empresas vão ser agraciados? Não, ali é uma demanda sua, é individual, eu vou receber minhas verbas. E se tiver, além desses 4, tiver mais 2, o que eles têm que fazer? Eles têm que entrar com o pedido. Ou um entra com uma demanda, ou o outro entra com a sua. Cada um procura seus advogados distintos. Ah, você não tem? Porque no direito de trabalho também nós já vimos que você tem a capacidade de ingressar, né? Individualmente. Eu, por exemplo, você tem o que nós chamamos jus postulante. Eu quero entrar eu mesmo me representar aqui, ó, perante o judiciário e pleitear as minhas verbas no direito de trabalho? Posso? Pode. Não há necessidade. Aqui não vai exigir capacidade postulatória, mas você tem o jus postulante até o 2º grau, tá? Aí, só que tem os requisitos específicos, só até o recurso ordinário. A partir daí você não tem o jus postulante. Então, eu posso ingressar com uma ação trabalhista representando os meus interesses, eu mesmo, sem o advogado? Posso. Até que nível? Até nível de 2º grau. Passou daí, você não tem. Agora, é viável? Não aconselho, porque tem principalmente a Justiça do Trabalho, mas vocês hoje, como já são conhecedores do direito, se você quiser ingressar com essa ação, você pode, você já tem um certo conhecimento. Agora, a partir de nível de 2º grau, aí, porque já tem características do direito do trabalho, ele é assim diferenciado dos demais direitos. Ele tem as suas especificidades. Então é bom que você tenha um certo domínio do conteúdo. Então a lei, para que você não se sinta ou você saia prejudicado, tá?
Mas você pode fazer, você mesmo pode. Ah, não sei escrever, eu não sei, professor, montar uma peça. Você vai lá na Secretaria do Trabalho, lá na Justiça do Trabalho, você vai falar e eles vão digitar depois, ou ele grava, você grava qual é o direito que você está pleiteando e aí depois eles vão passar isso para o papel, tá? Eles vão converter isso numa forma física. E aí o seu direito vai ser preservado ou não. Se deferir o teu pedido, se a empresa, por exemplo, recorre, ela contesta a tua ação, aí você tem que fazer uma réplica, né? Você vai fazer uma réplica. Daí é preciso, ou dessa decisão ele embarga. Tá vendo como há necessidade de um certo conhecimento, por isso que não é viável? Mas a Justiça do Trabalho, ela te possibilita, ela te dá essa oportunidade que é o jus postulante, tá? Diferente daquela capacidade postulatória que nós vimos, ou que vocês já viram, né? Ou pelo menos eu presumo que já tenham visto. Já aqui, o conflito coletivo. Os conflitos coletivos é um impasse surgido entre os empregadores e empregados, coletivamente considerados, e os respectivos empregadores acerca de condições de trabalho. Não é pelo critério quantitativo que se verifica um conflito coletivo de trabalho, como nós já falamos, nós já vimos aqui no slide anterior. Posso ter 5, 6 pessoas, 10 pessoas figurando no polo passivo e não quer dizer que seja um conflito coletivo, né? É um conflito individual, por uma questão de celeridade processual ou por uma questão de custos processuais. Agora, o conflito coletivo é entre os empregadores e empregados, coletivamente considerados, e os respectivos empregadores, acerca de condições de trabalho. Por quê? Ninguém concorda que o ambiente de trabalho ele não é favorável. O camarada tem 2, 3, 4, 5 empresas, ou ele tem 20, 30, 40 funcionários, e esses 20, 30, 40 funcionários aqui, eles não concordam com o critério ou com a temperatura ambiente de trabalho, porque está causando prejuízo à saúde física, mental e psíquica aqui dos trabalhadores. O que eles fazem? Vão solucionar esses conflitos e ainda assim o empregador, ele exige a tua permanência constante e não te dar condições de trabalho. Aí é toda uma coletividade. É toda uma coletividade. Agora, é só se 2 ou 3 pleitearem, ou se o sindicato vier e pleitear. Não é individual, ele passa a ser coletivo, tá? Esse impasse entre empregadores e empregados, coletivamente, né? Eles são chamados de conflitos coletivos de trabalho e não conceitos ou conflitos individuais. Mas se estiver tratando com a mesma causa, né, de pedir e pedido, você pode ingressar com o litisconsórcio ativo, se for de interesse individual, como eu disse, no caso ali eu falei das verbas trabalhistas, você pode pleitear. Agora, pleitear uma melhor qualidade do serviço. Quem vai ser agraciado se é você? Não. Quem vai ser agraciado vai ser a coletividade. Então não é você em si, mas você também vai ser agraciado? Vai. Você vai receber essa benesse? Vai. Mas o colega vai receber também? Vai. Então não é no individual, nós 4 entramos, vamos receber nós 4. Mas tinha mais 2, os 2 não entraram, eles vão ser agraciados? Não, porque lá nós estamos tratando de direito individual. Aqui nós estamos tratando do direito coletivo. 2 entraram, 4 entraram, 5 entraram. Vai defender os interesses de uma coletiva. Veja, quem é que vai ser beneficiado? É toda uma coletividade. E não simplesmente quem ingressou com a ação, como nós vimos no slide anterior. Exemplo, ó. Quando todos, vou citar esse exemplo aqui para pegarmos aqui melhor. Quando todos os empregados de uma empresa ou de uma categoria quiserem negociar com seus empregadores um percentual maior que o constitucional de horas extras,
Se os empregadores resistirem, gera um conflito coletivo de trabalho. Então, para finalizarmos, vamos tratar aqui só esse exemplo aqui para termos uma ideia. O que é um conflito coletivo de trabalho? Quando todos os empregados de uma empresa, todos os empregados de uma empresa ou de uma categoria quiserem negociar. Pode ser todos? Pode. E se não for todos? Porque o exemplo ele traz como todos os empregados. Mas se não for todos? Só uma parte entrar. Mas aqui nós estamos tratando de uma coletividade. Todos irão ser agraciados? Sim. Se o empregador conceder esse aumento, quem vai receber é só quem entrou? Ou todos ali que estão ali? Todos que ali estão irão ser agraciados. Então aqui nós estamos tratando de um conflito coletivo de trabalho. Por quê? Se o empregado resistir, se ele não der, aí gerou um conflito, aí gerou uma lide. Mas se sentou parte dos empregados, sentaram, conversaram com o empregador e ele aderiu ao pedido. Ele concordou com aquele pedido do empregado. Isso quer dizer que todos irão agraciar? Sim. Todos irão ser beneficiados? Sim. Mas nós temos uma lide? Não. Nós temos aqui uma autocomposição. Nós vamos ver no próximo bloco, viu, gente? Porque senão fica muito cansativo e aí precisamos dar um descanso também para a mente, até porque vocês têm outras disciplinas. Então, no nosso próximo bloco, nós vamos tratar as situações futuras a ser decidido, entendidos do empregado da empresa ou da categoria, o que gera, qual o tipo de conflito, qual que é a melhor forma para se evitar o conflito e de que forma que o empregador poderá também interagir com esses funcionários ou com esses empregados para que melhor se aplique ao caso concreto, para não causar assim tanto prejuízo ao empregado, mas também que não venha causar um prejuízo ao empregador ao ponto dele ser obrigado a fechar as portas e ter que ter aí, na verdade, um PDV, um plano de demissão voluntária, ou até mesmo uma questão de falência, e aí os empregados ficarem impossibilitados de trabalhar ou perder o seu emprego porque a empresa também não teve condições de manter as portas abertas. Então, a parte econômica pesou para o empregador e ele vai ser obrigado a fechar. E isso também gera prejuízos para o país, para o empregado e principalmente para o empregador que assumiu o risco do negócio. Então, como no caso concreto aqui, é preciso sim negociar, é preciso evitar esse litígio, é preciso sim fazer um acordo o tempo todo, até porque mesmo numa demanda individual, depois de ingresso, uma ação trabalhista, o tempo todo o juiz vai perguntar se vocês querem fazer um acordo. E aí, às vezes, é melhor que se faça, ok? Então, um bom descanso a todos e até o nosso próximo encontro.